Meus queridos e queridas, que a paz de Cristo Jesus, a gloriosa graça, a gloriosa paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quero mais uma vez enfatizar nosso compromisso amanhã, último ensaio para a nossa conferência de aniversário. E no sábado, às 19h30, começa a conferência de 14 anos dessa igreja. Então, além de você estar presente, desafie uma pessoa, ore por essa pessoa que você vai convidar. Amanhã é feriado. Obrigado, irmão. Amanhã é feriado e nós vamos fazer um relógio de oração. A gente vai colocar no grupo do WhatsApp os horários, 12 horas de oração. Amanhã nós estaremos com 12 horas de oração. Você vai escolher a sua hora, a hora que melhor lhe adequa na sua agenda, nos seus compromissos. São 12 horas que nós vamos estar orando pelas famílias da igreja, pela nossa igreja, por essa conferência de aniversário, para que o Espírito Santo de Deus esteja presente. Amém? Então já vai pensando aí o horário que fique melhor para você. Das 7 da manhã às 7 da noite, nós estaremos em oração. Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa exposição bíblica. Hoje, de fato, nós vamos entrar em Filipenses. Semana passada nós fizemos uma introdução de como essa igreja foi plantada em Atos 16. Nós analisamos Atos capítulo 16, o surgimento da igreja de Filipos. E a partir de hoje nós vamos tratar literalmente da carta de Paulo escrita à igreja de Filipos. Carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos trabalhar nas quartas-feiras toda a carta de Paulo aos Filipenses. Então eu quero desafiar você a estudar, a ler essa carta, a ler várias vezes essa carta, para que a mensagem dessa carta fique impregnada na sua mente e no seu coração. Hoje nós vamos caminhar do versículo 1 até o versículo número 8. Filipenses capítulo 1, verso 1 até o versículo de número 8. Amém? Filipenses capítulo 1, verso 1 ao verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. O título dessa série de Filipenses é A Alegria em Cristo, a vida que vale a pena. Porque essa carta fala muito de alegria. E essa carta que Paulo escreve aos Filipenses, à igreja que ele plantou durante a sua segunda viagem missionária, essa carta é especial, meus irmãos. Essa carta faz parte de um conjunto de cartas que nós chamamos de cartas da prisão. Por quê, pastor? Porque foram cartas em que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava preso na cidade de Roma. E de lá Paulo escreve 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São chamadas as cartas da prisão. Paulo escreve enquanto está preso. E conforme nós vimos, aquela igreja, essa igreja de Filipenses,
ela foi a primeira igreja em que Paulo plantou no território europeu. A gente viu isso em Atos 16. E mesmo sendo uma igreja pequena, e mesmo sendo uma igreja pobre, aqueles irmãos transbordaram em generosidade, de alegria, de fidelidade. E foi uma igreja que cooperou firmemente, fielmente, na expansão do evangelho por intermédio do apóstolo Paulo. Essa igreja, por mais que ela enfrentava limitações financeiras, por mais que essa igreja enfrentava tribulações e perseguições, esses irmãos foram grandes parceiros missionários do apóstolo Paulo. Esses irmãos investiram dinheiro na vida do apóstolo Paulo. Esses irmãos oravam pelo ministério do apóstolo Paulo. Esses irmãos se preocupavam com o estado de vida do apóstolo Paulo. Fato é que eles ficaram sabendo que Paulo estava preso em Roma. O que é que eles fazem? Eles enviam um homem, membro da igreja de Filipos, chamado Epafrodito. A gente fica sabendo desse homem no capítulo 2 de Filipenses e no capítulo 4. Epafrodito foi um emissário da igreja de Filipos para levar donativos para o apóstolo Paulo, para levar dinheiro para o apóstolo Paulo, para levar informações de como está a igreja em Filipos para o apóstolo Paulo. E diante da visita de Epafrodito, Paulo então, recebendo esses donativos, recebendo essa oferta, decide escrever essa carta que nós temos em mãos. E Paulo escreve essa carta, meus irmãos, com um espírito de grande alegria, não simplesmente pelos recursos que ele acabara de receber, mas alegria por saber da boca de Epafrodito o que Deus estava fazendo na igreja de Filipos. Porque mesmo Paulo preso, mesmo Paulo encarcerado, a palavra de Deus não estava presa e estava produzindo frutos na vida daqueles irmãos. E em síntese, nessa noite, melhor dizendo, a gente vai ver que, à luz desses versículos que nós acabamos de ler, que a alegria em Cristo se expressa em gratidão pela comunhão no Evangelho. É assim que começa a carta de Filipenses. Paulo faz uma grande ação de graças. Paulo está agradecendo a Deus. Perceba comigo como começa a carta. E como começa a carta, traz já para você o tom do que será essa carta que Paulo acabou de escrever. Ele começa dizendo o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Timóteo está do lado de Paulo enquanto ele está escrevendo. Timóteo está em Roma junto com Paulo. E Timóteo, juntamente com Paulo, está enviando saudações para aquela igreja. E como é que Paulo se identifica, meus irmãos? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A maneira como Paulo se identifica é muito importante. Porque quando a gente entende que nós somos servos de Cristo, quando nós entendemos que a nossa vida está algemada, não a César, Paulo não é prisioneiro de César, Paulo não é prisioneiro de Roma, Paulo é servo de Cristo Jesus. Quando nós entendemos que de fato nós somos servos de Cristo Jesus, a nossa vida, as nossas circunstâncias, as nossas situações, as nossas habilidades, as nossas oportunidades, elas servem ao propósito de Cristo Jesus. Paulo já começa essa carta dizendo: eu sou servo de Cristo. E não importa se eu estou solto, não importa se eu estou aqui preso, 24 horas amarrado, algemado a um soldado romano, eu sou servo de Cristo e eu estou cumprindo a agenda de Cristo através da minha vida. E aí ele continua: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo saúda a liderança da igreja, Paulo saúda os liderados da igreja. Aí ele diz no verso 2: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E a partir do verso 3, Paulo começa a agradecer a Deus.
Paulo começa a agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos. Veja comigo o verso 3 e o verso 4, que Paulo diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo é um intercessor desses irmãos. Toda vez que Paulo lembra desses irmãos, da maneira como ele foi acolhido em Filipos na casa de Lídia, na maneira como ele foi acolhido na casa do carcereiro, como Deus começou aquela igreja de maneira extraordinária em Filipos, Paulo, quando se lembra, ele ora em favor daqueles irmãos, ele intercede pela vida daqueles irmãos. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre eu oro com alegria. E por que Paulo sempre ora com alegria? Por que ele está agradecendo a Deus pela vida desses irmãos? Em que ele está agradecendo a Deus? Preste atenção, olha aí na sua Bíblia. Verso 5, a partir do verso 5, Paulo está agradecendo a Deus por duas coisas. Duas coisas que Deus está fazendo na vida daqueles irmãos que Paulo está agradecendo ao Senhor. E são os dois pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. Em primeiro lugar, Paulo está agradecendo a Deus pela cooperação daqueles irmãos no fortalecimento da expansão do Evangelho. Paulo agradece a Deus porque aqueles irmãos filipenses estavam cooperando desde o primeiro dia até aquele momento com a obra de expansão do Evangelho por meio de Paulo. Veja comigo o verso de número 5. Ele diz: sempre oro com alegria, por quê? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia, desde que Paulo pisou os pés na cidade de Filipos até agora. Aqueles irmãos haviam se tornado cooperadores de Paulo na expansão do Evangelho, parceiros do ministério de Paulo. E aqueles irmãos haviam se tornado amigos do ministério de Paulo, investidores do ministério de Paulo. A palavra que Paulo usa aqui como cooperação, meus irmãos, é a palavra koinonia. E a palavra koinonia, talvez você já ouviu essa palavra antes, essa palavra significa comunhão. Comunhão. Paulo está agradecendo a Deus pela comunhão que aqueles irmãos tiveram com ele na obra da expansão do ministério. E a palavra comunhão, para a nossa cultura brasileira, ela perdeu o sentido, ela perdeu o peso, porque muitas das vezes nós estamos no mesmo lugar onde muitas pessoas estão, e nós dizemos, nós estamos em comunhão. Comunhão, para nós brasileiros, significa simplesmente estar no mesmo ambiente de outras pessoas. Eu estou em comunhão com os irmãos da igreja. Por quê? Porque eu frequento a mesma igreja de fulano, de ciclano e de beltrano. Mas a palavra comunhão usada por Paulo é muito mais do que simplesmente estar junto no mesmo lugar. Porque eu posso estar junto no mesmo lugar de uma pessoa e eu não ter comunhão com ela. Eu posso estar no mesmo lugar que uma pessoa está e eu não ser cooperadora dessa pessoa. Eu posso estar no mesmo ambiente de uma pessoa e não estar engajada com ela na expansão do reino de Deus. A palavra usada por Paulo aqui, se nós fôssemos traduzir para o português, talvez a palavra que mais se aproxima seria engajamento. Aqueles irmãos estavam engajados com Paulo. Aqueles irmãos vestiram a camisa do ministério de Paulo. Aqueles irmãos abraçaram a obra de Deus na vida de Paulo. Aqueles irmãos se tornaram cooperadores
De que forma, pastor? Uma das formas que aqueles irmãos se tornaram cooperadores, engajados na expansão do ministério de Paulo, foi sendo generosos financeiramente para com Paulo. Aqueles irmãos gastaram e investiram dinheiro na vida de Paulo. Aqueles irmãos sustentaram financeiramente o ministério do apóstolo Paulo. Se não, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Abra aí em Filipenses capítulo 4, verso 14 ao verso 18, final da carta, em que Paulo agradece mais uma vez aos irmãos por essa cooperação. Verso 14 do capítulo 4, abra aí por gentileza. Olha só o que Paulo diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. A palavra participar, koinonia. Participar aqui, engajar. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês fizeram bem em engajar comigo nas minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Paulo está dizendo: nenhuma igreja em que eu plantei, em que eu passei, vestiu a camisa do meu ministério. Nenhuma igreja investiu no meu ministério, exceto vocês. Nenhuma igreja que eu plantei de fato se engajou comigo, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Veja aí na sua Bíblia, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, diz Paulo, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Aqueles irmãos, meus queridos, desde o primeiro dia do ministério de Paulo, na cidade, na casa de Lídia, na casa do carcereiro, eles demonstraram generosidade em participar com Paulo da expansão do Evangelho. Aqueles irmãos ajudaram Paulo financeiramente. Aqueles irmãos vestiram a camisa de Paulo, a ponto de Paulo estar preso, e aqueles irmãos não se esqueceram de Paulo. Enviou Epafrodito, enviou ajuda, porque Paulo está preso em uma casa alugada por ele que tinha que suprir todas as suas necessidades, ele que tinha que custear a sua própria prisão. Paulo não estava numa prisão pública, Paulo estava numa prisão particular, e aqueles irmãos, sabendo disso, não esqueceram de Paulo. Por quê? Porque eles estavam engajados com o apóstolo Paulo. Eles vestiram a camisa do ministério do apóstolo Paulo. Se a gente fazer uma leitura paralela de um texto escrito antes da carta de Filipenses, em que Paulo faz um testemunho da igreja de Filipos, meus irmãos, a gente vai entender o espírito dessa igreja. Como essa igreja tem a maturidade de ser cooperadora de Paulo. E aí então Paulo agradece ao Senhor. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 8, verso 1 a 4. 2 Coríntios foi escrita antes de Filipenses. 2 Coríntios foi escrita no final da terceira viagem missionária de Paulo. Filipenses foi escrita enquanto Paulo já estava em Roma. Você sabe que no final da terceira viagem missionária, Paulo é preso em Jerusalém. Fica 2 anos em Cesareia Marítima e 2 anos em Roma. Antes de escrever Filipenses, ele escreve 2 Coríntios. E o que ele diz? Capítulo 8, verso 1 a 4. Ele diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento. Ele está falando para a igreja de Corinto. Para a igreja de Corinto, dando testemunho da igreja de Filipos. Ensinando a igreja de Corinto a imitar o exemplo da igreja de Filipos. Ele diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Que graça é essa?
Paulo diz: no meio da mais severa tribulação, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pense bem, meus irmãos, aqueles irmãos vestiram a camisa e investiram no ministério de Paulo, não porque o dinheiro estava sobrando, não porque tinha muito dinheiro na conta e não sabia o que fazer. Vamos ajudar esse apóstolo, vamos ajudar o apóstolo Paulo porque tem dinheiro, muito dinheiro sobrando. Não, na extrema pobreza deles, enquanto eles estão passando por tribulação. Quando eu e você estamos passando por tribulação, via de regra, sabe quem a gente pensa? A gente só pensa em nós mesmos, a gente só pensa em sair dessas tribulações. A única pessoa que a gente se preocupa, via de regra, são com as nossas necessidades. Mas esses irmãos, os irmãos filipenses, enquanto estavam sendo perseguidos, enquanto estavam sendo tribulados, enquanto estavam em extrema pobreza, com poucos recursos, sacrificialmente, Paulo diz: na pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ele diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Eles deram tudo quanto podiam. Isso é sacrifício, irmãos. Isso é engajamento. Porque às vezes a gente dá para o Senhor, a gente coopera com a pessoa, mas a gente não coopera tudo quanto a gente pode. Às vezes na obra de Deus, às vezes na expansão do reino de Deus, quando a gente dá o que sobra das nossas vidas. A gente dá o que sobra do nosso tempo. A gente dá o que sobra dos nossos recursos. Se sobrar, a gente entrega. Se sobrar tempo, eu vou servir. Se sobrar tempo na minha agenda, eu vou cooperar. Se sobrar dinheiro na minha conta esse mês, eu vou ajudar na expansão do ministério, eu vou financiar alguma obra de Deus. Esses irmãos demonstram um grande exemplo, o exemplo de engajamento, de koinonia, de comunhão, de alguém de igreja que está disposta a abrir mão de si mesma em prol do reino de Deus, na extrema pobreza, enquanto estão passando por tribulações, deram tudo quanto podiam. E Paulo complementa dizendo: e além do que podiam. Deram tudo quanto podiam. Abriram mão da Coca-Cola no final de semana. Abriram mão da pizza no final de semana. Abriram mão de viagens pessoais. Abriram mão de roupas. Abriram mão de objetos pessoais, de interesses pessoais, pensando na obra, investindo na obra. Deram tudo quanto podiam, e além do que podiam. E Paulo termina dizendo: por iniciativa própria. Paulo não fez nenhum tipo de coação, de ameaça. Eles fizeram tudo isso de maneira voluntária, por iniciativa própria. Verso 4: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eles insistiram: Paulo, nós insistimos, Paulo, deixa a gente ajudar. Paulo: não, meus irmãos, tá bom, deixa, Paulo, a gente ajudar. A gente quer ajudar, a gente quer abençoar, a gente quer investir, a gente quer cooperar, a gente quer estar junto, Paulo. Diante desse testemunho, diante desse exemplo, Paulo rompe em gratidão ao Senhor. E pelo que mais Paulo agradece ao Senhor? Primeiro, nós vimos que Paulo agradece porque aqueles irmãos estavam cooperando no fortalecimento da expansão do Evangelho. Mas existe um segundo motivo. Veja comigo o verso de número 7. Que Paulo agradece ao Senhor
Porque aqueles irmãos não apenas colocavam o dinheiro na obra, não apenas sacrificialmente investiam o dinheiro na obra, mas eles mesmos anunciavam e defendiam o Evangelho. Porque tem muita gente, olha, se eu não puder pregar, eu financio, eu invisto dinheiro. Se eu não puder investir dinheiro, eu oro. Não, aqueles irmãos não entendiam ou sim ou não. Não, eles faziam tudo ao mesmo tempo. Eles investiam recursos, eles pregavam, eles anunciavam. Veja o verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo. Mais uma vez Paulo usa a expressão participar, koinonia. Eles estavam unidos com Paulo na graça de Deus, como pastor, confirmando e defendendo a mensagem do Evangelho. O plantador dessa igreja está preso, mas esses irmãos não estão reclamando, murmurando, lamuriando, cheio de mimimi. O nosso líder está preso, o que a gente vai fazer? Cada um faz o que quer. Não, eles estão defendendo e confirmando o Evangelho lá na cidade de Filipos. Tudo indica que foi Epafrodito que disse. Paulo talvez perguntou como é que está a igreja, e Epafrodito falou assim: eles estão firmes, eles estão pregando o Evangelho com toda intrepidez, eles estão defendendo o Evangelho diante das autoridades romanas, diante dos ídolos romanos, diante da religião pagã romana. Eles estão defendendo o Evangelho, eles estão anunciando o Evangelho, o mesmo Evangelho, Paulo, que você começou lá pregando, o mesmo Evangelho que você anunciou lá em Filipos. Eles estão anunciando esse mesmo Evangelho, Paulo. Interessante que nesse verso 7, se você parar para pensar, está aí na tela, Paulo diz o seguinte: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem. Nas correntes que me prendem significa que aqueles irmãos se uniram a Paulo no momento de sofrimento, no momento em que muitos estavam abandonando Paulo. Aqueles irmãos se uniram a Paulo. Porque é muito fácil as pessoas se unirem a nós enquanto tudo está bem na nossa vida. Mas e quando nós estamos passando momentos difíceis? São os verdadeiros amigos que se unem a nós nesse momento. Paulo chega a dizer que quando ele estava preso, muitos abandonaram ele. Não os irmãos de Filipos. Porque ele diz: olha, quer nas minhas correntes que me prendem, vocês estão participando comigo dessa graça. E mais, eles estão defendendo e confirmando o Evangelho. Eles estão pregando a palavra. Eles não precisam do pastor plantador presente na igreja para fazer a obra de Deus, não, porque eles são servos de Cristo, assim como Paulo e Timóteo assim o são. E Paulo entende que defender e anunciar o Evangelho é participar com ele dessa graça, porque Paulo está em Roma. Ele vai descrever isso no final da carta aos Filipenses. Enquanto ele está preso em Roma, ele está evangelizando os soldados, e a guarda pretoriana havia se convertido pelo testemunho de Paulo. Paulo está preso, mas ele está pregando. Paulo está preso, mas ele está defendendo o Evangelho. E aqueles irmãos sendo influenciados pelo exemplo de Paulo, o que eles estão fazendo em Filipos? Eles estão pregando o Evangelho. E no meio desses dois motivos de ação de graça, o primeiro, cooperando financeiramente com a expansão do Evangelho. O segundo, cooperando com o anúncio do Evangelho, vem o verso 6. E o que diz o verso 6? Paulo diz:
eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo está preso, ele não pode visitar aquela igreja. Paulo está preso, ele não pode estar presente para conhecer as demandas, as dificuldades daquela igreja. Mas Paulo entende que o fato dele estar preso não significa que a obra de Deus na vida daquela igreja será interrompida. Deus é soberano sobre a igreja. A obra de Deus na sua vida não depende de mim. A obra de Deus na sua vida, na vida dessa igreja, não depende do pastor Daniel. Por sinal, Deus está fazendo a sua obra a despeito de mim, a despeito do pastor Júlio, a despeito do pastor Valdério. Deus não depende de homens para fazer a sua obra. Ele é fiel para começar a obra nas vidas da sua igreja e para completá-la. Deus não é homem para deixar a sua obra inconcluída. Deus vai concluir a sua obra, meus irmãos. E que obra é essa, pastor? A obra de salvação. A obra em que Deus está fazendo por meio daqueles irmãos em pregar o Evangelho. Paulo está dizendo que é Deus quem sustenta do início ao fim a vida de cada cristão. Que a obra que aqueles irmãos começaram a fazer, financiando o ministério de Paulo, anunciando e defendendo o Evangelho, é Deus quem começou e é Deus que é poderoso, que é fiel para completá-la. Até que dia, pastor? Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Diante disso, eu quero trazer algumas aplicações para os nossos corações. E a aplicação para o nosso coração, ela tem duas perspectivas. A perspectiva da igreja de Filipos e a perspectiva de Paulo. Eu vou começar pela da igreja. Na perspectiva de Filipenses, sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, meus irmãos? A vontade de Deus, a vontade de Cristo para a sua igreja, é que a sua igreja exerça a coinonia. Deus não quer que nós sejamos meros frequentadores de igreja. Não é a vontade de Deus. Deus não quer que nós sejamos meros frequentadores de igreja. Cada discípulo, uma vez salvo e redimido por Cristo, ele recebe uma função dentro do corpo de Cristo. E se nós não estamos engajados, nós não estamos fazendo parte do corpo de Cristo. E coinonia é engajamento. Coinonia é vestir a camisa da igreja local. Qual é a sua igreja? Essa igreja, vista a camisa da sua igreja. Engaje-se nessa igreja. Participe dessa igreja, na expansão do Evangelho, na promoção do reino de Deus, no anúncio dos valores de Cristo Jesus. Invista dos seus recursos financeiros nessa igreja, como aqueles irmãos filipenses investiram na vida do apóstolo Paulo, no ministério do apóstolo Paulo. Invista do seu tempo, invista da sua saúde, invista de maneira tal que possa ir além das suas condições, mas invista confiando que Deus, Ele vai te sustentar e completar essa obra. Engaje-se nessa igreja. Larga a mão desse pensamento que basta apenas você ser membro, e membro é frequentar, e membro é assistir culto, e membro é sentar no banco e ir para casa e está tudo bem. Não, existe um espaço aqui nessa igreja, existe um lugar aqui nessa igreja que cabe você, e somente você pode exercer essa função. Quantas lacunas tem essa igreja? Quantas necessidades tem a nossa igreja, meus irmãos? Necessidades financeiras, necessidades de ministério. E se os cristãos não seguirem o exemplo da igreja de Filipos e se engajarem e entrar em coinonia, em comunhão, assim como eles entraram no apóstolo Paulo, no ministério do apóstolo Paulo, as lacunas continuarão. Como é que o evangelho vai prosseguir? Como é que o evangelho vai se expandir?
Se nós formos seguir o exemplo dessa igreja de koinonia, nós aprenderemos que os nossos recursos financeiros, tudo que nós temos e somos, vem de Deus, para a expansão da obra de Deus. Alguém já disse o seguinte: um dos efeitos do Evangelho se aprofundando em nossas almas é que ele libera nossas mãos para afrouxar o controle sobre os nossos bens. Eu penso que essa frase é verdadeira, porque uma evidência que de fato nós entendemos o Evangelho fala da generosidade de Cristo. Se nós entendemos o Evangelho de Cristo, a grande expressão de generosidade de Cristo, não tem como a gente ser mão de vaca. Não tem como a gente ser mão fechada. Aqueles irmãos de Filipenses, eles entenderam isso. E na sua pobreza, eles investiram. Segundo, a vontade de Cristo é que sejamos uma igreja solidária com aqueles que sofrem. Paulo diz: participando nas correntes que me prendem. Filipenses 4,14, Paulo diz: participando das minhas tribulações. Em outras palavras, Paulo, ao escrever essa carta, está dizendo para nós que um dos exemplos da igreja filipense é que era a igreja solidária. Era uma igreja que participava do sofrimento dos outros. Era uma igreja que tinha conhecimento do que o próximo, do que o irmão está passando, e não fica com fofoquinha, não fica com disse-me-disse, mas se apresenta para o outro e diz: como é que eu posso lhe ajudar? Ô meu irmão, eu fiquei sabendo que isso está acontecendo na sua vida, como é que eu posso lhe ajudar? Aqueles irmãos filipenses, ao saberem que Paulo estava preso, não ficou com conversinha, não ficou com disse-me-disse, não ficou com leve trás, não ficou assim: olha, isso aí é responsabilidade dos bispos, é responsabilidade da liderança. Não, eles tomaram para si a responsabilidade de ajudar o apóstolo Paulo. Quantas vezes Deus coloca no seu caminho pessoas que estão sofrendo? Quantas vezes Deus coloca na nossa vida pessoas que estão passando alguma luta? E sabe o que é que a gente faz, meus irmãos? Quando a gente faz, a gente se comunica à liderança. Ah, pastor, fulano está passando por isso. A gente não vai na casa, a gente não ora, a gente não leva uma palavra. Nós temos o Espírito Santo, meus irmãos. Deus quer usar você. Tem situações que Deus não quer usar a mim, Deus quer usar você. Mas a gente fica sempre terceirizando as responsabilidades que o Senhor nos coloca. Segue comigo. O texto diz ainda, em terceiro lugar, a vontade de Cristo. A vontade de Cristo em terceiro lugar, a vontade de Cristo é que sejamos uma igreja que defende e confirma o Evangelho. De que forma, pastor? Com a vida e com palavras. A igreja de Filipenses é uma igreja que defende e confirma o Evangelho. De que forma, pastor? Com exemplo. Primeiro com a vida. Porque infelizmente o que tem no nosso contexto brasileiro, crente, que se diz servo de Deus, que se diz um homem e mulher de Deus, mas não é exemplo para a sociedade, tem de montões. Como é que essa igreja confirma e defende o Evangelho? Como é que eu e você vamos confirmar e defender o Evangelho no nosso ambiente de trabalho? Simplesmente dizendo que somos cristãos? Ou agindo como Cristo espera que a gente haja? Aqueles irmãos confirmavam e defendiam o Evangelho com exemplo, vivendo o Evangelho.
vivendo os valores do Evangelho e pregando os valores do Evangelho. E aqueles irmãos, meus irmãos, presta atenção comigo, aqueles irmãos viviam de maneira tão intensa os valores do Evangelho, que eles estavam dispostos a sacrificarem dos seus interesses. A grande pergunta é: qual é o nosso exemplo maior de sacrifício? Quem é a pessoa que nós devemos olhar e nos inspirar a ser pessoas que sejam dispostas a se sacrificar? Quem foi que saiu da sua zona de conforto pela sua vida? Quem foi? Quem foi que abriu mão de uma realidade infinitamente melhor por você? Foi Cristo. Cristo é o nosso grande exemplo de sacrifício. Cristo é o nosso grande exemplo de servo. E Ele abriu mão de tudo isso para trazer salvação para nós. A pergunta que eu faço é: se Cristo não tivesse abrido mão dos seus próprios interesses, da sua zona de conforto, onde é que estaríamos nós? O Evangelho fala disso. Eu sei, essa não é a mensagem que a gente ouve nas redes sociais, nos grandes pregadores. Os grandes pregadores que têm grandes views, sabe o que é que eles pregam? Eles pregam que Deus existe para abençoar você. Eles pregam que Deus existe para cumprir as suas vontades. Eles pregam que Deus existe para atender os seus pedidos. Me desculpe, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho, sabe o que o Evangelho diz para nós? Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E eu quero finalizar com a última aplicação agora na perspectiva de Paulo. Pensando agora na perspectiva de Paulo, não na igreja de Filipos, mas na perspectiva de Paulo. A vontade de Cristo para a sua igreja é que sejamos mais agradecidos pelas pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas para nos abençoar. Paulo é agradecido, meus irmãos. E ele começa a carta agradecendo a Deus por aqueles irmãos. E Paulo agradece porque o Senhor colocou aquelas pessoas, os filipenses, na sua vida para ser bênção no seu ministério. Ser grato, orar constantemente pelas pessoas que nos abençoam. A gente faz isso? Será que nós temos o costume de orar constantemente pela vida dos nossos pais? Nós somos gratos pela vida dos nossos pais? Nós somos gratos pela vida dos nossos patrões, dos nossos líderes, dos nossos amigos que no momento difícil estendeu as mãos para nós. Nós lembramos dessas pessoas nas nossas orações. Paulo, ele diz: eu lembro de vocês todos os dias, e eu agradeço a Deus por vocês todos os dias. Será que nós lembramos das pessoas que estenderam a mão para nós no momento complicado, no momento difícil, delicado das nossas vidas? Nós agradecemos a essa pessoa com palavras, nós oramos a Deus por essas pessoas, nós intercedemos a Deus por essas pessoas. Se nós fizéssemos o exercício agora simples, traga na sua memória aqui agora, quem foi as pessoas que Deus usou para fortalecer você no momento difícil da sua caminhada?
Quem são essas pessoas? Você se lembra? Quando você passou por um momento difícil, que Paulo identifica aqui na vida dele como correntes e prisões, momento difícil, mas que nesse momento difícil não abandonou você. Muitos viraram as costas para você e para mim. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, você se lembra dessas pessoas, você ora por essas pessoas, você agradece a Deus por essas pessoas. E mais, diante dessa graça de Deus, mediante essas pessoas, o exemplo delas nos fortalece e nos encoraja para sermos resposta de oração para outras pessoas. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas nos últimos meses? Nos últimos meses, que você investiu do seu tempo, dos seus recursos, que você teve que abrir mão dos seus compromissos, da sua agenda, para estar com essa pessoa. Quem são essas pessoas? Que você não mandou alguém ir, você foi. Você tinha um compromisso e você abriu mão do seu compromisso. Você não tinha recursos financeiros suficientes, mas olha, o que eu tenho eu te dou. Quem são essas pessoas? Meus irmãos, nessa noite nós aprendemos à luz de Filipenses capítulo 1, verso 1 e o verso 8, de que nós precisamos ser gratos ao Senhor e que nós precisamos nos colocar como cooperadores daqueles irmãos na expansão do Evangelho. E eu faço algumas perguntas aqui para a nossa reflexão. Temos sido realmente engajados na expansão do Evangelho de Deus? Temos nos engajado financeiramente na vida daqueles que pregam o Evangelho em lugares que nunca poderia ir? Temos sido solidários com aqueles que sofrem por causa do Evangelho? Temos sido gratos por aquelas pessoas que Deus colocou em nossa história para ser bênção em nossas vidas? Nós oramos por elas. E por último, temos nos engajado realmente no anúncio da mensagem do Evangelho? Quantas pessoas nós temos falado desse Evangelho? Quantas pessoas nós temos sentado para discipular e para ensinar o Evangelho? A igreja de Paulo em Filipenses, ela nos ensina que em tudo isso Deus pode nos ajudar. A boa obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele é fiel para completar. Talvez o que nós precisamos pedir nessa noite é: Deus, renove a minha visão do Evangelho. Renove a minha visão do que realmente é a minha missão no Evangelho. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu perceba em que lugar eu posso me engajar na expansão do Evangelho. Renova a minha paixão pelas pessoas que sofrem. Abre os meus olhos para identificar as pessoas que estão sofrendo. Para as pessoas que estão passando dificuldades. Me ajude a ser bênção na vida dessas pessoas, Senhor. Me ajude a ser luz na vida dessas pessoas. Isso é a igreja, meus irmãos. E Paulo agradece ao Senhor porque Deus está fazendo essa obra na vida dos irmãos. Não é Ele que está fazendo, é Deus. E é o mesmo Deus que vai fazer nos nossos corações. Vamos orar? Peça isso ao Senhor.
Talvez para que isso seja a realidade das nossas vidas, a gente vai precisar fazer alguns cortes. A gente vai precisar se sacrificar. Aqueles irmãos se sacrificaram. Mas até hoje a gente fala deles, porque eles foram bênção na vida do apóstolo Paulo. Oh Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu sei que o Senhor começou uma obra em nós, Pai. E eu sei que é o Senhor que vai completar. Não somos nós, pelas nossas próprias forças, que iremos completar essa obra. Aliás, Senhor, se essa obra dependesse de nós, das nossas habilidades, do nosso entusiasmo, da nossa vontade, Senhor, eu diria que essa obra nem chegaria aqui em Jiquié, esse evangelho nem chegaria aqui em Jiquié. Quantos missionários batistas saíram, meu Deus, da sua zona de conforto? Quantos deles abriram mão, Senhor, de uma vida confortável, de uma vida melhor, para se embrenhar nessa colônia portuguesa, sem estrutura, sem segurança, sem comodidade. Mas eles vieram, meu Deus, com esse propósito, com essa convicção que muitas vezes nós estamos perdendo, meu Pai. Estamos perdendo porque nossos corações estão sendo seduzidos por uma cultura consumista, capitalista, que gira em torno das coisas deste mundo, de possuir as coisas deste mundo, de cuidar somente das coisas deste mundo. Mas a igreja de Filipos, Paulo, Timóteo, Epafrodito e missionários batistas como William Carey, Zacarias Taylor, são exemplos, meu Deus, para nós, que nos constrange, que questiona realmente, meu Deus, a nossa condição espiritual, o nosso fervor espiritual. Renova, Senhor, as nossas vidas, renova a nossa paixão, renova a nossa missão, renova a nossa visão do reino de Deus. A tua palavra diz que quando o Espírito Santo descer sobre nós, os idosos, os velhos teriam visões, teriam sonhos, os jovens seriam tomados de ousadia, de coragem, de intrepidez, para serem desbravadores, para serem bandeirantes, para serem pioneiros. Meu Deus, renova, Deus, em nós essa disposição de sermos cooperadores na expansão do reino de Deus. Seja investindo nos recursos que vêm de Ti, Pai, não são nossos, somos apenas mordomos. Nada aqui nos pertence, nada trouxemos para essa vida, nada levaremos dela, tudo vem de Ti, Senhor Deus, e deve ser usado para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, para a expansão do Teu nome, Cristo. Usa as nossas vidas, a nossa saúde, usa a minha saúde, Deus. Usa a minha vitalidade, usa, Senhor, os recursos intelectuais, as oportunidades que o Senhor tem me dado, tem dado à Tua igreja, para que o Teu nome seja engrandecido, meu Deus, nessa cidade de Jiquié. E eu sei, meu Deus, que assim como Paulo e assim como a igreja que estava passando por muitas tribulações, Paulo estava preso, aqueles irmãos perseguidos, nós também enfrentaremos situações de oposição, mas nesses momentos que a Tua palavra, Efésios 1, verso 6, Filipenses 1, capítulo 1, verso 6, possa nos encorajar de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar, Ele vai terminar, Ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus.
É o Senhor que vai completar. Não somos nós pastores, não somos líderes, não somos missionários. É o Senhor, é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo que vai concluir a tua obra até aquele grande dia, quando as cortinas da eternidade se abrirem e Cristo retornar para estabelecer o seu reino. Louvado seja o teu nome. Enquanto isso, Senhor, nos encoraja, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.